bem. Então, vamos pra mais um episódio de Infinity Nick. Gente, eu já gravei 1 milhão de episódios e até agora nada de ter uma das missões principais. Mas vamos lá, eu queria muito trazer essa pra vocês, que é conversando com um Dragobardo. Não é uma missão principal, é mais uma secundáriazinha. Mas eu queria muito fazer com vocês, então eu decidi gravar ela. Eu quero fazer essa da Noni também com vocês. A principal da Noni é bem legal. Umas coisas bem bacanas que eu quero mostrar pra vocês. Não esperava encontrar ninguém aqui. Olá, minha jovem. Eu sou o professor Venturi, da Academia de Artes Ciana. Espera, eu já me apresentei. Sempre me esqueço disso. Eu costumava passar o tempo todo estudando na academia. Agora finalmente tenho tempo para ir atrás dos meus outros interesses. Meu objetivo é visitar cada ponto histórico famoso de Milagros para adquirir conhecimentos que ainda não foram registrados. Uau, que coincidência! Também estou viajando por Milagros, mas estou em busca dos looks milagrosos. É uma busca admirável, você é bem ambiciosa. E eu admiro jovens assim. Porém, você precisa ler livros o suficiente antes de embarcar em uma jornada dessas. Teoria e prática são essenciais para compreender o mundo. Se planeja viajar por Milagros, vai precisar saber informações certas. Que sorte que nos encontramos. Que tal eu ajudá-la testando seus conhecimentos básicos com alguns padrões? Pode ficar calma, é uma questão simples sobre o memorial da velha Floresejo. Vou te dar uma recompensa se responder corretamente. Pronta? Pronta, mas eu não me lembro qual é a resposta, então vamos lá. A questão é, qual parte da estátua central do memorial da velha Floresejo está danificada? Eu não me lembro a resposta, mas eu vou chutar a cabeça. É que eu já passei por essa parte, mas eu lembro que eu errei a primeira vez e depois eu acertei, mas eu não me lembrava a resposta que eu tinha colocado. Correto. Você é bem observadora para alguém tão jovem. Conhecer a história desse lugar. Ai. Eu acho que ele perguntou se você conhece, né? Olha, eu dando essa mancada. Não. Não que não. Eu não conheço muito. Poderia me contar um pouco dela? De acordo com os registros, esse parque foi construído há mais de 5.000 anos, mas foi destruído durante a queda do véu. Para honrar sua história, foi renomeado como Memorial da Velha Florejo. A estátua foi construída e desde então esquecida. Foi destruída. Talvez, após viajarmos por toda Milagros, seremos capazes de devolver o esplendor a essas relíquias. Sempre fico feliz em encontrar jovens que pensam como eu. Aceite isso como presente. Momentos de troca acadêmico como esse sempre passam tão rápido. Infelizmente, devo seguir para o meu próximo destino. Até mais ver, minha jovem. Ótimo, agora a gente vai subir lá em cima, que é onde eu acho que o Dragobardo tá. Pra quem não sabe onde é que é, o Dragobardo fica aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo aqui onde eu cliquei? É onde a gente tá, o Dragobardo fica aqui. Vocês vão sair lá da parte principal, ó, aqui. Vão pegar esse caminho, ó, e seguir ele até vocês chegarem aqui. Se bem que vai ter uma missão que já vai te mandar aqui. Eu nem sei se a minha tá desbloqueada, mas... vamos dar uma olhada. Vamos ver. Parece que tá. Gente, eu tô com preguiça de ler. Eu sempre tô com preguiça de ler.
Mas eu vou deixar aí pra vocês lerem. この公園と共に朽ち果てるべきか。 Não, mentira, eu vou ler pra vocês. Minha vida como Kilo, o Dragobardo, é um fracasso. Talvez eu devesse apenas sumir junto com esse par. Senhor Kilo, você está bem? Ele está perdido no mundinho dele, Nick. Tente falar mais alto. Ele tá com ele, deve funcionar. Senhor Kilo! Hein? Tem alguém aí? Quem é? Ou talvez minha falta de inspiração esteja me fazendo delirar. Não, eu sou real. Aqui embaixo. Alguém está realmente falando comigo. Tadinho. Oi, eu sou a Nick. Esse é o meu amigo Momo. Nick e Momo, me desculpem, mas eu realmente não ligo mais pra nada. Sem inspiração, o mundo não tem sentido. Vamos comportar ele, tadinho. Ânimo, Sr. Kilo. Todo mundo pode passar por um bloqueio criativo, mas é temporário. Há coisas bem piores que isso. Quando preciso criar um look, às vezes eu não consigo achar o último material. Ou então me falta uma única briluz quando quero comprar um item de edição limitada. Nick, é melhor você parar. Ele parece ainda mais abatido agora. 我輩はひらめきが枯れてしまい、もう歌が書けなくなった。銀融星流の一族にとってこれがどれだけ恐ろしいことかわかるか? Obrigada, mas não há razão para isso. A inspiração para os meus poemas se extinguiu. Você sabe o quanto isso é ruim para um dragobardo? Seria como se o Momo nunca mais pudesse comer churrasco. Pare, é a coisa mais assustadora que já ouvi. 銀融星流の一族にとってひらめきが枯渇することはこの世で最も恐ろしいことなのだ。 Exato. A poesia é o chamado dos dragobardos. A falta de inspiração é a pior coisa que pode acontecer conosco. ひらめきが枯渇するということは歌が書けなくなることを意味する。 Nenhuma inspiração significa nenhum poema, e nenhum poema significa fracasso. Não, não fique triste. Talvez possamos ajudar. O que você acha? A Nick é uma estilista fenomenal. Seja realizando tarefas ou purificando manescências, ela consegue fazer de tudo. O quê? Você consegue purificar a essência das trevas? Isso é perfeito. Você vai me salvar. O orvalho da inspiração é a fonte da poesia dos dragobardos. Mas tudo aqui foi corrompido. É por isso que não consigo mais escrever poemas. Por favor, me traga 3 orvalhos de inspiração purificados. Prometo que considerarei seus esforços. Claro, mas como eles são? Eles são roxos e brilhantes. Ah, já sei. Aquela coisa brilhante que vimos antes de chegar aqui era um orvalho de inspiração. Vocês viram um? Maravilha, Nick. Momo, estou contando com vocês para trazer significado à minha vida de novo. A gente pode conversar com ele, porque eu já tenho. Já coletamos um moncato. Então, Sr. Kilo, aqui está os orvalhos de inspiração que você pediu. Ah, sim, entregue-os para mim. Um novo poema está por vir. Gracinha. Na vida real foi assim, né? Pra ter inspiração.
Tá sem música porque eu abaixei o som, porque senão vocês não conseguem me ouvir falando. Mas, deixa eu ver. Eu abaixei o som lá nas configurações. Mas vocês viram o que ele tava falando aí embaixo. Que poema lindo. Sim, ele me dá vontade de cantar. Outra hora, talvez. Agora não. Eu aceito o elogio. É como agradecimento por ajudarem a coletar os ovários de inspiração. Esse é o meu presente pra vocês. Olha, nós ganhamos 30 diamantes. Uma peça de uma roupa, aqui no caso é os brincos, é isso? Ou foi o próprio vestido que a gente ganhou? Não sei. Quer dizer, pra fazer o vestido. Nossa, eu não esperava um presente tão precioso. Obrigada. Nenhuma recompensa que eu der a esta altura da sua ajuda estará à altura da sua ajuda. Então gostariam de ouvir todos os meus 1001 poemas? Isso levaria dias. Por mais que a oferta seja tentadora, temos uma missão urgente. O quê? O que poderia ser mais urgente do que ouvir os poemas de um Dragobar? Encontrar looks milagrosos. Uau, você é muito ansiosa. Você sabe algo sobre os looks milagrosos, Shirkyu? É claro, você viu um acervo dos desejos? Ai, eles falam legal. Criamos juntos, ele está repleto do meu vasto conhecimento. Mas eu só conheço algumas lendas sobre os looks milagrosos da Era da Divindade. Não os vi pessoalmente. Se você estiver determinado a encontrá-lo, terá que procurar não só no campo dos desejos, mas por toda Milagros. Sem problema, estou pronta. Você tem convicção, eu acredito que você. Aliás, se encontrar o Vale de Inspiração em sua jornada, por favor, traga-os para mim. Darei presentes em troca. Tem uma grande coleção aqui. Claro que você tem muito presente, meu tio. Mas é claro, nunca subestime a coleção de tesouros de um Dragobar. Então, eu acho que eu tenho mais para trocar, deixa eu ver. Não, ele quer 30. 30 e aí a gente vai ganhar mais coisinhas. Eu vou começar a coletar, mas a gente vai ir lá seguir a parte principal, na história principal, que temos que seguir. Deixa eu ver, já cumprimos tudo de hoje, ó. As metinhas de hoje, fazendo as tarefas diárias. Vim aqui no fragmento, que a gente pode liberar mais. A gente pode liberar isso daqui. Que eu não sei, é um crocri de alguma coisa. Só que eu tô mais interessada em guardar para liberar o próximo look. Propaganda, eu tô abrindo só pra gente ver aqui. Nós temos que seguir a missão principal agora. E depois que a gente seguir a missão principal... Depois não, porque ela é bem grande, então... Acaba que nós vamos... Vou cortar pra cá? Não, vou continuar por aqui. Eu ia cortar pra lá, mas o que a gente quer tá pra cá. Ela é bem grandinha, essa missão. Essa daqui é que a gente vai ajudar a Noni. Só que ela é bem comprida, tá? Tipo, ela é bem comprida. A gente tem que passar por uns puzzles bem grandões. Eu confesso que quando eu joguei a primeira vez, eu tive que pesquisar pra entender como tava funcionando. Porque tava muito sem nexo pra mim. Eu não tava entendendo, tipo, onde tinha que ir. Mas depois eu descobri que tinha que fazer um parkour enorme. Eu morri um monte de vezes. Eu vou gravar pra vocês, mas eu tenho certeza que eu vou morrer horrores. Mas faz parte, se eu morrer horrores eu corto. Eu coloco pra acelerar. Porque haja paciência, né? Eu sempre cato essas coisas porque vocês viram que às vezes é bem difícil de pegar. Então eu costumo pegar, só quando eu tô muito assim,
atarefada que eu não pego. Deixa eu ver se a gente já encostou nesse. Já, acho que já. A gente já encostou nele. Toda vez que vocês verem uma pilastra dessa, vocês encostem. Porque te dá diamante. E você marca pontos. Vamos conversar com ela. Acho que a senhorita Dalila estava de olho nisso. Será que ela já encontrou mais pistas? Vamos lá dar uma olhada. Pode ir primeiro. Acho que é a nossa vez. Dalila, é sobre a mãe da Nonoi. Ela entrou em coma igual aos outros casos. O que? Não creio. A senhorita Ingrine também. Fazer mal a uma guardiã do armazém dos sonhos é imperdoável. Os bichinhos lá atrás ficam igual os... Lá ali atrás. Fica igual os The Sims. É imperdoável. E Floresejo não vai tolerar isso. Não se preocupe, Nonoi. Vamos descobrir quem está por trás dessa maldade, dessa corrupção moral. Muito obrigada, Capitã Yuji. Nick, essa é a Capitã Yuji? Não, Yuji não. Ei, sei lá o que é isso. Da guarda de Floresejo. Capitã, essa é minha nova amiga Nick. Ela é uma estilista muito talentosa. É um prazer te conhecer, capitã. A Dalila me disse que você está investigando os casos recentes de coma. Já encontrou alguma pista boa? Nossas descobertas indicam que antes de entrarem em coma, as vítimas sofrem de confusão mental e têm alucinações vivas. Depois começam a falar coisas sem sentido e passam por oscilações extremas de humor. Isso é muito estranho. Isso, conseguimos alguns registros do quartel-geral da guarda do reino Arte Coração, mas não encontramos casos parecidos em nenhum lugar. Depois de conversar com a senhorita Dalila, acreditamos que o encanto pode muito bem ser a causa de tudo. Passamos a investigação para a guilda dos estilistas, mas vamos ajudar como pudermos. É tudo por causa do encanto? Nonoi, aconteceu alguma coisa estranha antes da sua mãe ficar desacordada? Eu não sei bem, ela estava irritada comigo quando eu saí. E quando eu voltei, encontrei ela desacordada no chão. E a casa estava uma bagunça. A culpa é minha, eu não deveria ter deixado ela sozinha. Não se culpe. Não se culpe. Dalila, tem alguma coisa que a gente possa fazer pra ajudar? Você quer investigar esse caso, Nick? Tá, a gente vai aceitar. Claro, deixa comigo. O caso é seu, Nick. Acredito que se alguém pode resolver esse problema tão complicado, essa pessoa é você. No momento, pretendemos monitorar as vítimas que já apresentam os primeiros sinais do distúrbio, antes que elas fiquem inconscientes. Ouvi falar que uma estilista começou a ter os sintomas. Uma estilista? O nome dela é Dorsey. É a líder das Margaridas Douradas. Os estilistas desse grupo eram fabulosos. Não consigo acreditar. Você vai encontrar a Dorsey perto do Lago de Seda. É pra lá que ela mora. Gente, tá ficando muito longo com esses diálogos. Eu tô seriamente pensando em deixar passar sem ler eles pra vocês, porque fica muito longo, galera. そう、あなたです、ニキさん。先ほどダダさんやハイヤ隊長と話しているところを見かけました。思うに、何か重要な依頼でも引き受けたのですか？はい、
今から昏睡事件について調べに行くところです。なんと、それほど重要な依頼ならば、たくさんの資源が必要になることでしょう。例えば、プーリン。もちろんあったら嬉しいけど、どちら様でしょうか。ああ、これは失礼。少々興奮してしまいました。私は河岸町スタイリスト協会のボランティア員、トカルと申します。普段は転移の秘跡の管理をしていますが、時には秘跡の使い方を教えたりもしているのです。ワープ機能のことは知ってますけど、まさか他の使い方もあるんですか？もちろん。先ほど言った資源も転移の秘跡で手に入りますよ。もし興味がおありなら、スタイリスト協会前にある転移の秘跡まで A 来て gente くだ vai さい。 fazer essa missão 詳 antes しく説明 de しますよ。porque ela é importante pra gente começar a desenvolver melhor as habilidades. Então, antes de seguir para a missão principal, a gente vai nessa missãozinha para liberar o pilar dimensional, para podermos fazer trocas e melhorar, porque daqui a pouco algumas roupas vão exigir alguns itens que a gente só consegue pegar quando a gente for atualizando as coisas e tudo mais, e também a gente consegue pegar itens melhores. Então vamos atualizar que no caminho provavelmente nós vamos pegar bastante recurso. Vamos lá, vamos ver o plano de sustentação. A gente libera primeiro o plano de intensificação e depois o outro. Então, vamos lá, experimentar. A gente pode selecionar o material, se a gente quer linhas ou se a gente quer briluzes. Eu quero briluzes. Eu vou trocar o que eu mais tenho. O que eu mais tenho no momento é essa frutinha. Só que eu sei que essa daqui, ó, eu consigo ela com muito mais facilidade. E conforme a gente vai trocando, olha, vocês estão vendo que tem aqui no campo direito, em cima, a gente tem ali a quantidade. É bom gastar isso todo dia, gente. Sabe por quê? Porque a gente gastando ele todo dia, ele recarrega por tempo. Todo tempo ele recarrega. Então, isso acaba meio que ficando cheio. Então, quanto mais você usar, mais evoluído você vai ficando. Então, a recomendação de todo mundo é que você nunca deixe encher, que você sempre use. Eu tô com pouca coisa porque eu não tava pegando, sabe? Mas quando a gente começa a pegar, meio que a gente tem vários itens pra trocar aqui, então acaba que fica mais fácil quando a gente se preocupa em pegar os itens. Mas eu não tava preocupada em pegar os itens, eu tava muito preocupada em achar baús com diamantes pra conseguir ressonar, que é o que eu tô querendo, porque eu tô querendo aquela roupa.
que tá no banner novo. Mas vamos lá. Eu vou ir agora, eu vou seguir o desafio. Eu não vou ler muito e qualquer coisa eu coloco pra ir mais rápido, pra ficar mais dinâmico, porque eu tô sentindo que tá demorando bastante pra cumprir as missões. Desse jeito a gente não vai conseguir evoluir em nada.風が吹いてきた。モモ、飛ばされないようにね。こんなのそよ風だからへっちゃらだよ。願いが叶ったわ。叶った。違うドルシーさん、デザイン図を探しに行かないと。兄さん、全然聞こえてないみたいだね。昨日までは普通だったのに突然こうなったのよ。ずっと兄のドミニクを呼んでいて。願いのドミニクさんの名前にしか反応。じゃあドミニクさんって人を探しに行きましょう。ドミニクさんは15年前から行方不明なの。行方不明？15年前、十数人のスタイリストが一晩のうちに行方不明になった集団失踪事件があって、ドミニクさん、今でも彼らの行方は分かってないわ。そんなことがあったなんて。でも待って、ドルシーは他にも名前を呼んでたわ。え、誰？願いの使者よ。願いの使者？特別な肩書きみたいだし、行方不明の人よりそっちを探す方が簡単。でも願いの使者なんて聞いたことない。ノーマさん、何か知らない？よくわからないわ。多分サライとファリーニに聞いた方がいいと思うわ。金木菊団の団員。ええ、ドリーは私の体調を気遣って話さないことがたくさんあるの。最近彼女たちはとあるスタイリスト団でも何か隠し事があるみたい。その人もスタイリストなんですか？ティミスは草月王国から来た商人の精霊でね。特にメイク。サライとファリーニの居場所なら。わかりました。ミキ、私は2人が心配だから残るわ。私たちは先に情報を集めておくね。Antes da gente ir lá, eu vou passar lá na loja de roupas e ver se atualizou. Por quê? Porque a gente vai começar os duelos. E pros duelos a gente precisa de roupa. Eu não fabriquei muitas, eu acho que eu também não comprei nenhuma que eu me lembre. Então é importante que nós tenhamos roupa, mas eu não me lembro mais onde é que é a loja de roupa. Mas a gente vai achar ela. Para que possamos... Ali, ó, eu acho que tá por ali, ó. Quero ver se a loja atualizou
pra comprar peças. Eu não lembro quais são os termos dos desafios, mas a gente precisa ter uma certa quantidade de roupas também, até para poder participar dos desafios. Bonitinho. Vou comprar. Deixa eu ver. Eu quero ver roupa. Parece que não atualizou. Ou será que só vai atualizar conforme nós formos comprando? Tô achando que pode ser isso, hein? Esse aqui é bonitinho, mas esse aqui também é. Eu gosto dessa saia. Dá pra montar lookinho de Natal. Apesar do Natal já ter passado. Eu também gosto dessa meia aqui, ó. Dá pra montar muitos looks bacanas com ela. É legal, olha, adquirir isso aqui, ó. Com mais de 2 estrelas. É legal ficar atento a isso. Esse aqui é 3, então eu vou também adicionar no carrinho. Eu nem sei quanto que tá meu carrinho. Nem sei se vai dar pra comprar todo, mas é isso aí. Deixa eu ver isso aqui. É 3. Mas eu não sei se eu gostei muito, não. Eu gostei mais desse, que também é 3. Algum acessório que nós iremos usar? Esse aqui é 3. Só que a gente já tem um acessório de cabelo que ele é muito bom para os desafios. Então, eu que eu vou comprar só isso aqui, se der. Vamos ver. Pronto, a gente já tem uma certa quantidade de roupa. Eu disse que aquilo ali vai entrar em outra coisa, eu acho. Vamos voltar aqui. Deixa eu entrar aqui no... Acho que eu entrei no lugar errado. Aqui, ó. Eu queria entrar, era no outro negócio, no dos croquis. Porque se eu tiver algum que eu consiga fazer... Deixa eu ver. Ainda tá faltando isso. Eu não sei como adquirir isso. Ixi, eu acho que a gente ainda não tem como fabricar essa roupa e nem essa. Por causa dos itens que eles exigem. Mas eu acho que a gente já tem roupa suficiente para participar do duelo. Vamos lá procurar a times. Que depois da times a gente vai ir lá nos bichinhos. Que não são bichinhos, a gente vai lá nas outras pessoas e depois vai começar os duelos. Se eu não me engano, tem um duelo lá e tal. Gente, as roupas são horrendas no início, tá? Eu vi muita gente falando sobre isso, eu achei que era brincadeira, só que agora eu vejo que realmente são de chorar. Mas fazer o que, né? Deixa eu ver, é pra lá. Eu não me lembro se é aqui dentro, mas eu acho que não. Ai, gente, eu tô com preguiça de pegar ela, que eu acho que é a que sai correndo.
私の顔に何かついてる？あなたのお肌は特別なの。チークもアイシャドウもよーく映えるの。それにあなたの唇はピリッサの実の口紅がとっても似合うの。まだ出来上がってないけど、あなたを見たら早く作らなきゃって思ったの。辛そうな感じだけど本当に似合うのかな。誰に言ってるの？このテニスには使えない素材なんてこの世に存在しないの。あなたがコスメ商人のティミス？そうなの。私こそ各国を旅してメイクとコーデを研究し、独創性と創造性に満ちたコスメでみんなから愛されるコスメ商人のティミス様なの。ほんと？ずいぶん幼く見えるけど。私はニキお姉さんって呼んでいいよ。ティミスは草月王国の精霊。成長期はまだだけど、実年齢はあなたよりずーっと上なの。でも可愛らしいことには変わりないわ。ニキ、ね。あなたもコスメを買いに来たの？って言いたいところだけど、別の用事なの。サライとファリーニ？覚えてるの。可愛いけど、ちょっとおしゃべりな二人なの。ティミスのコスメの配色は斬新で独特だから、二人もよく相談に来てたの。今は、スタイリスト団同士の大事な勝負があるって言ってたの。相手は河岸町で悪名高いスタイリスト団みたいなの。クールな。そんなひどいスタイリストもいるのね。なんだか嫌な予感がするよ。今、団長さんは頼れないから、あなたたちが助っ人になってほしいの。わかった。お、それじゃあ、あなたにプレゼントをあげるの。プレゼントって？ヘアスタイルなの。実はティミスはヘアスタイルも得意。見ればわかるわ。サライとファリーニのおかげでたくさんのひらめきがあったから、ティミスも二人の力になりたくて、だからクールなヘアスタイルをデザインしたの。でも最近はコスメの注文が多くて、完成させるための材料が。何が足りないの？ブラシフィッシュが1匹いればすぐにヘアスタイル。ブラシフィッシュ。Bom, nós vamos parar por aqui no vídeo de hoje, シング porque コーデを作れば、 a そ gente れで ainda tem 魚 que 素材 procurar が um 手に入 lugar るわ。 onde esse peixe é pescado e preparar roupa de pesca, porque eu acho que ainda não liberou pra gente. Pois é. E o vídeo tá bem longo, bem comprido, então tchauzinho e até o próximo vídeo.